O Senhor conceda um bom dia a todos nós. Nós vamos ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler os versos 3 e 4. Versos 3 e 4 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Todos encontraram? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pai, nós te pedimos, abra-nos os olhos do entendimento, para que possamos compreender as Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Hoje o mundo celebra o Dia das Mães. Já ouvimos as crianças falar que não há honra suficiente para se dedicar a uma mãe. Eu acho que isto é verdade, mas não concordo com o conceito do Dia das Mães. Dia das Mães, para mim, deve ser todos os dias. Os filhos deveriam honrar suas mães todos os dias. Não é um dia dizer mamãe, mamãe querida, comprar um presente, e o resto do mês, do ano, dar problemas. Então, o Dia das Mães, hoje é um dia dedicado a elas, mas muito mais no intuito comercial, viu, Ricardo? Mamãe, olha, mamãe igual a Mamãe Maria, que chora por um marmanjão igual você. Porque filho não cresce, Ricardo. Filho, por mais que você pense que cresce, não cresce. Eu vou fazer 60 esse ano. E minha mãe me trata como se eu fosse neném. Eu tenho que ligar para ela, dar satisfação para ela, dizer o que eu estou fazendo, porque parece que eu não cresci ainda. Parece que eu ainda sou, não é, aquele menino. E ela está lá me assistindo nesta manhã também. Ela está me vendo e eu não, né? Ela não perde os cultos aqui, ela assiste todos os cultos. E eu falo isso com muito boa consciência, irmão Zé Carlos. Muito boa consciência, porque eu trato minha mãe de meu amor. E não é só um dia na vida. Infelizmente, a gente tem fase, a vida é feita de fases, mas eu fui um filho que dei pouco problema para minha mãe. Não estou querendo me colocar aqui como santinho, não, mas eu dei pouco problema para ela. Problema como criança, que ela era muito enérgica, eu fiquei sem pai e ela tinha que fazer papel de pai e de mãe. Então, ela realmente era muito, se não fosse brava mesmo, as coisas tinham ido de água abaixo. Mas ela foi muito enérgica e continua sendo, porque depois que nos criou, ainda foi criar netos. E aí os problemas aumentaram. Tem som demais e está... Então, de forma que eu só tenho a agradecer a Deus pela vida da minha mãe, e quase não convivo com ela. Eu a vejo normalmente uma vez por mês, ou às vezes cada 60 dias, mas tenho que ligar
sempre. E a semana que eu não ligo, o negócio fica ruim para o meu lado. Viu? E aí tem que dar, explicar e mostrar, porque assim, é o filho que não cresceu ainda. Ainda vai crescer. Você também não cresceu não, viu, Marquinhos? Você pensa que cresceu? Mas todos nós somos assim. Então, a todas as mães aqui na internet, que Deus vos recompense, que Deus vos abençoe. A todas. A todas que estão presentes e a sua que não está presente. Eu espero que na eternidade você possa encontrá-la também. Mesmo aquelas que já partiram. O profeta fala isto na mensagem, o Dia das Mães. Não é? Nós temos uma notícia triste que o irmão Francisco e a irmã Maria José tiveram um parente, né, cunhado do irmão Francisco, irmão da irmã Maria de José, foi assassinado anteontem, aqui, e eles estavam num dilema, se diziam ou não diziam para a mãe que o filho tinha morrido, porque a mãe está também muito doente, né, irmão Francisco? Levaram, ela viu. Um quadro triste ontem, véspera dos Dias das Mães, e era já à tarde, o irmão Francisco me ligou e disse: pastor, a gente leva ou não leva? Que situação, né? Porque a mãe do rapaz que foi assassinado estava muito doente, teve vários AVCs já, e uma situação era delicada. E eu, francamente, não sei, porque a gente não está vendo o quadro, não está acompanhando, fica até como difícil optar, mas levaram a mãe para ver o filho morto. E assim, né, são datas que às vezes marcam. Né? O pastor Moisés partiu no dia 24 de dezembro, que era o Natal, que era a partida do irmão Brana também. Eu estou olhando meu filho lá atrás, viu, Quias, a mãe dele morreu no dia 26 de abril, foi sepultado dia 28 de abril. E logo em seguida, né, próximo domingo, teria o Dia das Mães. E eles viveram aquele momento. E sempre que se fala em Dia das Mães, a gente, quando vê chegando aquele dia, está marcado, são datas que marcam. Né? Mas é assim, depois que a minha primeira esposa partiu, e nós tínhamos 4 filhos, eu tenho os 4 filhos, né? Tínhamos, porque ela partiu. Foi assim, também 2 dias depois do aniversário da Rebeca, que é minha filha mais nova, das mulheres do primeiro casamento. E essa fase de adolescência era uma fase complexa, todos os 4 filhos eram adolescentes, e eu sempre fui um pai ausente. Sempre fui ausente em casa, porque naquela época viajava, fazia um trabalho como representante, e mesmo como pastor, tinha que estar correndo o tempo todo fora de casa. E ela foi uma guerreira também, uma mãe e um pai para os filhos. Foi muito mais criada com ela do que comigo. E os meninos na fase da adolescência, como todos nós filhos já demos trabalho para os nossos pais, estavam nesse momento de transição aí de adolescência. E aí a Rebeca tinha um temperamento mais explosivo, mais extrovertido. E quando a mãe morreu, ficou lamentando, preocupada com aquilo, com o estado dela, da maneira, dos atos, das coisas que tinha feito, que tinha desagradado a mãe. E aí ela teve um sonho. Eu acho isso uma coisa interessante. Teve um sonho. E a mãe veio a ela no sonho e disse para ela: não, minha filha, não se preocupe.
tudo está bem, essas coisas são naturais da vida, você vai ficar bem, tudo bem. E falou aquilo, foi uma mensagem que consolou o coração dela. E é assim, o que nós esperamos é que um dia todos nós estejamos na eternidade e possamos nos encontrar com pessoas que fizeram tanto por nós, e ninguém fez mais por você do que a sua própria mãe. Um dia desse eu recebi uma moça revoltada com a mãe no escritório. Ela foi no escritório para reclamar que a mãe dela era muito austera, muito dura, falava muito, cobrava muito, estava implicada, e ela estava muito revoltada com a mãe. Eu escutei ela falar, falou da mãe. Quando ela falou bastante da mãe, eu disse, pois é, e você só existe, só está aqui por causa da sua mãe. Você deve tudo que você acha que você é à sua mãe. Então você não tem razão nenhuma de estar revoltada com a sua mãe. E aí ela baixou a bolinha dela. A melhor coisa que você faz é corrigir seus erros e entender que a sua mãe quer o melhor para você. Não é assim? Não é verdade? É assim que é a verdade. Muito bem. Que Deus abençoe as mães, não é? Mas só existe mãe porque existe pai e a gente. Não tem mãe sozinha, não é? Não tem pai, né? Eu brinquei hoje lá com a minha esposa lá em casa e disse, é dia das mães, mas e o erro? Você só é mãe porque eu estou aqui, então eu também preciso ganhar metade do presente. Graças a Deus. Há uma coisa que a gente precisa aprender. Nós estamos aqui numa escola bíblica, é momento de aprendizado. Deus não faz coisa alguma contrariando a sua palavra. Pode escrever o que eu estou dizendo, a palavra é a única coisa eterna que existe, porque a palavra é o próprio Deus. Você sabe, um homem não é mais do que sua palavra. Nenhuma pessoa é mais do que a sua palavra. Se você não faz caso do que você fala, pode ter certeza que você não faz caso da sua pessoa. Você fala e não cumpre. Você pode dizer para mim que você faz caso da sua pessoa? Não. Por quê? Porque você está sujeito a alguém chegar e dizer, você não cumpriu o que você falou. Então, você não faz caso de você. Eu, às vezes, falo para os casais e falo para os homens, e falo para as mulheres também. Falo para os casais, olha, você nunca deve abrir a cara para sua mulher dizer para você uma palavra, digamos, uma palavra descaridosa, uma palavra áspera, dura. Porque se você está fora do seu lugar, você abriu espaço para ela falar isso. E uma mulher nunca deveria abrir espaço para um homem também falar uma coisa dura para ela. Porque é o espaço que você deixa aberto, é que vai fazer uma pessoa dizer para você uma coisa que você acha que você foi injustiçado em ouvir. Então, a gente precisa aprender. O que Deus nos mostra através da sua palavra é que Ele disse, e eu sou testemunha, e você é testemunha, de que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. O que Deus fala, Ele cumpre. Agora, Deus não é nosso moleque de recado. Deus não é nosso empregado. Deus, Ele é o soberano. Ele sabe o que está fazendo e você não sabe o que fala e nem o que faz. As pessoas querem que Deus seja seu empregado, que Deus cumpra seu propósito, só que se Deus fosse andar pela sua cabeça, Ele não seria Deus. Ele seria pior do que você, porque você é mutável. Você uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Você uma hora tem um pensamento, amanhã tem outro. E Deus não, Deus é eterno. Deus é imutável. Deus não existe sombra de variação.
O que ele pensou ontem, ele pensa hoje. Não é assim com a sociedade. As pessoas vestem hoje. Eu estava pensando outro dia, Senhor, que situação é a sociedade? O irmão, quantos anos o senhor tem, irmão Eduardo? Meses? Agora viu? 59 anos mais 365 meses, somando tudo dá 71 anos. Né? Agora, gostei, viu, irmão Eduardo? Obrigado. Viu? Eu só queria saber uma coisa. O senhor teria coragem, veja só, o senhor teria coragem de ir numa loja, quando o senhor era rapaz, vamos voltar aqui, mais de 10 anos atrás, né? É mais de 10 anos atrás, né? Quando o senhor era rapaz, né? Há mais de 10 anos, não vou falar que era 50 anos, não, mais de 10. O senhor teria coragem de comprar uma calça rasgada na loja? Na loja, ir lá comprar uma calça toda rasgada aqui, para vestir aquilo para ir da casa da namorada? Não tem, né? Você tem coragem, mamãe, assim, de jeito nenhum. Né? Você vê que o tempo mudou. A pessoa vai comprar uma calça numa loja rasgada, pagando mais caro do que as que são inteiras. É. Se a gente andar com uma calça que esteja rasgada, todo mundo olha. Agora, se comprar uma toda rasgada, ninguém liga. Se andar com a calça rasgada, o pessoal olha. Se rasgar, toda rasgada, e todo mundo... Se uma calça que rasga, todo mundo começa a olhar. Agora, porque o rasgo da loja é diferente do rasgo que eu faço do trabalho. O rasgo da loja é diferente do rasgo que eu faço do trabalho. Deus me livre de sair rasgado. Não, dá não, viu? Mas hoje é assim. Então você vê que o tempo muda e as pessoas não percebem o estado de loucura que o mundo entrou, porque eles acham que isso é normal. Como acham que é normal uma mulher sair com as pernas de fora? Como acham que é normal um homem ser homossexual? Tudo é normal, né? Porque o tempo mudou, mas Deus não mudou. O que ele pensava ontem, ele pensa hoje. Como ele agia ontem, ele age hoje. Então Deus não faz nada, absolutamente nada, fora de sua palavra. Tudo que ele vai fazer é porque ele já falou. Olha, é assim, a palavra é a expressão do pensamento, do caráter de Deus. Esta é a beleza. E nós, como crente, precisamos de pensar que você pode até tentar fazer alguma coisa fora da palavra e pensar que Deus está apoiando você. Deus só faz aquilo que Ele estabeleceu em sua palavra. Eu fiz questão de ler esta escritura, ainda que não era meu assunto. Fiz questão de ler esta escritura que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras, porque estava escrito. Porque estava escrito, porque senão ele não morreria. Cristo só nasceu de uma virgem porque estava escrito. Cristo só padeceu porque estava escrito. Ele disse assim: o que de mim está escrito terá cumprimento. Ele foi crucificado entre dois ladrões porque estava escrito, porque senão não teria. Ele ressuscitou ao terceiro dia porque estava escrito. E Paulo disse: eu anunciei isto para vocês. Então, eu queria só fazer esta observação aqui no início desta escola, para a gente caminhar dentro desse assunto. Eu estou estudando um assunto e conversando com a igreja primeiro, porque é o que eu pretendo falar com os pastores aqui durante a reunião do mês de julho que nós vamos ter. E já temos confirmado o pastor José, lá da África, com mais 2 outros pastores, que eu não sei o nome de africano é muito difícil,
E também um outro pastor da África do Sul, que me ligou essa semana, pastor Timóteo, lá da cidade de Cape Town, da África do Sul, que vai estar aqui conosco também. Isso sem falar dos pastores do Brasil, eu acredito que nós vamos ter uma das grandes reuniões que já tivemos aqui, talvez a maior. Então, eu estou pretendendo estudar com os pastores sobre uma frase que o profeta diz: a igreja escreverá um novo livro de Atos. Este é o tema desta reunião que nós teremos. Então, para você entender o que o profeta está dizendo, que a igreja escreverá um novo livro de Atos, você tem que ler Atos. Você tem que conhecer o livro de Atos, para você entender o que é a igreja escreverá um novo livro de Atos. Porque todos os livros da Bíblia já estão concluídos, menos o livro de Atos. Porque o irmão Brana corrigiu o erro grosseiro da interpretação que diz assim, Atos dos Apóstolos. O profeta diz, não, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. É a operação de Deus, do Espírito de Deus, manifestado na vida daqueles apóstolos. Então, se aquilo é a operação de Deus na vida dos apóstolos, e como a igreja nasceu ali no livro de Atos, e não terminou ainda a sua jornada na terra, o Espírito Santo continua a escrever, através de nós, a continuação do livro de Atos. Amém? Então vamos olhar aqui hoje para você ver que se você tomar o mundo religioso e eles não estiverem de acordo com o livro de Atos, eles saíram fora do padrão. E é isto que o mensageiro veio fazer, foi nos trazer de volta para o padrão das Escrituras, para que o livro de Atos tivesse a sua continuidade. Deixa eu dar um exemplo. Nós batizamos em nome de Jesus. Por que batizamos em nome de Jesus? Porque você vai buscar que os primeiros batismos realizados na Bíblia foram em nome de Jesus. Começando em Jerusalém, Atos capítulo 2, indo para Samaria, Atos capítulo 8, indo para a casa de Cornélio, Atos capítulo 10, Paulo chegando em Éfeso, Atos capítulo 19. Você segue aos Romanos, Paulo falando do batismo em nome de Jesus, aos Coríntios, batizando em nome de Jesus, mas a ordem de Jesus, segundo as Escrituras, era assim, que o Evangelho deveria ser começado a pregar em Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. Quando se diz confins da terra, incluiu João Pessoa. Então você vê que aqui está acontecendo uma coisa que aconteceu no livro de Atos, e por isso continuamos a batizar no nome do Senhor Jesus. A igreja, você está escrevendo uma parte do livro de Atos. Repete-se na sua vida os mesmos acontecimentos. Estão me entendendo? Só que para começo, a gente tem duas coisas que precisam ser olhadas. Duas coisas que precisam ser olhadas. Esse som sobe e desce. Eu não sei se é o meu retorno ou está assim. Se eu falar mais alto aqui, vai estourar tudo. Mas é assim que você percebe. No livro de Atos, ele começa, todos nós sabemos, que o evangelista, o médico, o doutor Lucas, escreveu um evangelho e escreveu o livro de Atos. Foi escrito por Lucas. No evangelho, Lucas, eu gosto muito disso porque isto dá uma ideia que as coisas não podem ser emboladas. Sabe?
Isso é uma coisa que precisa ficar bem clara. Eu gosto muito da expressão de Lucas, eu quero ler com vocês, como é que ele inicia. E eu vou juntar Lucas com esta escritura que nós lemos, com a escritura do livro de Atos. No verso 1 do capítulo 1, quando Lucas faz a introdução para falar sobre o evangelho que ele iria apresentar, presta atenção que não é algo assim que eu entendo mais ou menos, que eu compreendi mais ou menos, não. Porque nós temos muita gente aventurando Bíblia. Lucas 1, verso 1. Tendo, pois, muitos, empreendido pôr em ordem a narração dos fatos, muitos fizeram isto, que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Olha só, olha essa expressão de Lucas. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem. Olha, coisa por coisa em ordem. Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente. Sabe, não é assim, eu entendo mais ou menos, não. Olha, eu tomei conhecimento dos fatos minuciosamente, ponto por ponto, e eu vou estabelecer isso dentro de uma ordem. É por isso que eu gosto do Evangelho de Lucas, que você vai ver, ele começa assim, falando assim, que João Batista, o nascimento foi assim, o pai era um sacerdote, ele colocou dentro da ordem, estava na ordem ministrando, não tinha filhos, daí um anjo visitou, para cumprir a escritura de Malaquias 3. Que ele viria no espírito e virtude de Elias, tudo isso foi Lucas que narrou, porque ele sabia dos fatos detalhados. Daqui um pouquinho ele passa para Jesus, e no 6º mês da gestação, isso é Lucas que narrou, no 6º mês da gestação de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado a Nazaré, ele descreve o lugar. E disse para ela como seriam os acontecimentos e que Maria engravidou. Daí ele passa a narrar o ministério de João, ele vem por ordem, passo a passo, dando a ordem dos fatos, até chegar na crucificação, na ressurreição e no aparecimento, que é o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, quando Jesus manda seus discípulos cumprir a sua missão. Foi assim que ele estabeleceu, pôr em ordem, mas ele disse, eu me informei acerca desses fatos, todas as minúcias. Não era saber mais ou menos, não, sabia o que estava falando. Muito bem, então ele encerra o Evangelho. Quando ele vai começar a escrever o livro de Atos, ele faz questão de colocar em ordem, assim, fiz o meu primeiro tratado, ó Teófilo, de tudo quanto Jesus, preste atenção, porque que eu disse que o Evangelho, que o livro de Atos não terminou, de tudo quanto Jesus começou a fazer. Concluiu? Concluiu? Começou a fazer e a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima nos céus e deu o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Veja, então agora os apóstolos vão continuar, o Espírito Santo vai continuar. Aí você diz, bom, Jesus subiu, aí Lucas continua narrando os fatos, que Jesus padeceu, ressuscitou, e depois passou 40 dias com seus discípulos, e depois dos 40 dias após a sua ressurreição, que passou com os discípulos, foi recebido, subiu e uma nuvem o cobriu, e os discípulos ficaram olhando, e 2 anjos apareceram e disseram, o que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que vocês viram subir, um dia deste vai descer novamente. E nós estamos aqui esperando a volta de Jesus. Amém? Veja,
ele estava descrevendo os fatos por ordem. Aí, então, depois que ele colocou estes fatos que os apóstolos estavam olhando, ele vem e narra que Jesus havia dito para os discípulos subirem para a cidade de Jerusalém, porque Lucas narra assim: e os discípulos, ouvindo, perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus respondeu: a vós não convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu. Estão preocupados quando é que vai acontecer as coisas? A maior preocupação dos crentes é com coisas que hão de ser. Como é que vai ser o milênio? Como é que vai ser o arrebatamento? Como é que vai ser a vida eterna? Eu quero saber, esta é a preocupação com coisas que hão de ser. Mas eu pergunto assim: você está pronto para ir para o milênio? Você está pronto para ir para o arrebatamento? Você está pronto para gozar das bênçãos? Primeiro a gente tem que acertar, colocar as coisas em ordem para pensar nas coisas que hão de ser. Não é importante saber os tempos e as estações, a importância é se você está pronto. Amém? Então, quando ele relata esses fatos, que eles estavam preocupados, Jesus responde: olha, o que você deve fazer é fazer o que eu estou te mandando. Você vai para a cidade de Jerusalém, suba e espere a promessa que eu dei. Você vai ver o cumprimento das promessas. Fiquem lá, porque há de vir sobre vós o Espírito Santo para me ser testemunha, tanto em Samaria, Judéia, Jerusalém, até os confins da terra. Este era o papel. A preocupação era essa. Muito bem, eles fizeram o que Jesus mandou. Foram para Jerusalém e lá estavam no cenáculo alto. Foi assim que Lucas narrou os fatos. Estando no cenáculo alto, levantou-se Pedro e disse: irmãos, é verdade que entre nós conviveu um certo varão que estava escrito para esta finalidade e alcançou sorte conosco neste ministério. Mas dele estava escrito, olha para você ver que as escrituras têm que se cumprir. Dele estava escrito no livro de Salmos. Está no verso 19 aí, veja aí comigo na Bíblia. Atos capítulo 1, verso 19. Eu posso continuar citando de cor, mas eu faço questão de ler as Escrituras. Para que você aprenda a ter fé no que está escrito, porque o que está escrito terá cumprimento. Não é da sua maneira nem da minha, mas do jeito que está estabelecido. Verso 15 diz: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junto era de quase 120 pessoas, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, lá nos Salmos, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, vendeu, pegou o dinheiro, comprou uma fazenda, um campo. Precipitando, rebentou-se ao meio e todas as suas entranhas se derramaram. Foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, este campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito, olha, tudo é segundo as Escrituras. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Vou parar aqui. Me dê sua atenção um minuto. Ora, eles estavam ali esperando pelo cumprimento de uma promessa, que o Espírito Santo haveria de vir sobre eles. Eu vou perguntar aqui nesta manhã: quantos gostariam de ter uma vida cheia do Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo? O Espírito Santo não virá a você
senão segundo as Escrituras. Prestem atenção. Eles estavam lá esperando pelo Espírito Santo. E Pedro se levantou e você diz, por que Pedro está falando isso? Falando a respeito de Judas quando eles queriam o Espírito Santo. Por quê? Porque, na verdade, Deus não poderia dar o Espírito Santo até que as Escrituras estivessem alinhadas. Se a Escritura diz que Judas ia vender Jesus, que a sua habitação ia ficar deserta, e a Escritura havia dito que outro tomaria o seu lugar no ministério, cadê o homem que tomou o lugar no ministério? Se este homem não tivesse ali, a Escritura não podia se cumprir. Vocês estão me entendendo? Para ficar fácil o entendimento, olha, o Espírito Santo não podia ser dado porque faltava um homem. O arrebatamento não acontecerá até que o último eleito entre. Se o último eleito, o último que tem seu nome no livro da vida, que é a Escritura, não entrar, vai acontecer? Então o Espírito Santo não podia ser dado porque a Escritura estava incompleta. E Pedro pôs-se lá e disse, ora, está faltando uma coisa aqui, nós vamos passar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 anos aqui, e esse Espírito Santo não virá. Por quê? Porque tem uma coisa faltando aqui. O que é que está faltando? Está faltando aquele que vai tomar o lugar dele no bispado. É daí que vem Pedro então e disse, convém, vamos ver aqui, vamos continuar, verso 21, é necessário, pois que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, olha lá, foi lá buscar o princípio, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, olha, acompanhou todo o cumprimento das Escrituras, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido. Agora eu vou parar mais uma vez aqui, para ver o desenrolar deste fato. Ora, sabendo Pedro que a Escritura estava para ser alinhada, para que o Espírito Santo pudesse ser dado, ele vem agora e apresenta 2 homens. E ele faz uma oração, porque ele não sabia qual dos 2 homens escolher. Ele faz uma oração e diz, mostra aqui qual deles fora escolhido. E quando eles lançaram sorte, a sorte recaiu sobre Matias. E Matias, então, preenche a vaga de Judas. Judas era, então, entre os apóstolos, o 12º. E eles estavam só em 11, agora, novamente, estavam em 12. Porque a gente tem que entender que Deus não fica faltando nada. Não vai faltar um eleito, não vai sobrar um eleito, não vai ter uma mansão de sobra no céu, nem vai faltar uma para poder pedir para você, me dá um pedacinho aqui que chegou mais um aqui atrasado. Não, nós temos aqui a ordem das coisas, tudo é perfeito. Qual é dos 2 que o Senhor escolheu? Aí jogaram a sorte para Matias. Muito bem, Matias entra e ocupa o 12º lugar. Aí você para e olha para frente na sua Bíblia. Onde é que Matias aparece novamente nas Escrituras? Em lugar nenhum. Então veja aqui, pode ser meio ruim, viu? Segura no banco aí, viu? O assunto agora começa a engrossar o caldo. Então você vai ver aqui
que o Matias entra aqui como um tapa-buraco. Eu vou usar um termo bem simples para você entender. Ele entrou aqui apenas para preencher. Ele, na verdade, estava aqui para preencher, porque o homem que Deus havia escolhido para isto acontecer, ia se converter 16 anos mais tarde. Era Paulo. Mas para que a Escritura se cumprisse, talvez você não vai entender por que isto ficou assim. Eu estou estudando isso para você entender o que é escrever um novo livro de Atos. Aquele que foi escolhido ali, eu vou chamar de Operação Tapa-Buraco, que ficou ali no lugar de Judas, você já sabe que o Judas, o que ele fez? Ele ficou ali, ele não aparece mais em lugar nenhum na Escritura, nada se fala dele. Então, é aquele que entrou ali e não fez nada. Aí você está olhando. Não se diz que Matias viajou, não se diz que Matias pregou, não se diz que Matias morreu, não se diz nada dele. Apenas ele entrou ali para que a Escritura tivesse completa, para que o Espírito Santo fosse dado. E eu quero dizer para você que se a igreja está escrevendo outro livro de Atos, você vai ver que muitas pessoas são chamadas para dentro da igreja apenas como tapa-buracos. Apenas para poder dar sustentação para que as coisas se movimentem para o propósito de Deus. O propósito de Deus era chamar Paulo, o propósito de Deus era fazer através de Paulo a ponta de lance desse avivamento do livro de Atos. Mas até que Paulo chegasse, o Matias entrou. Se você notar, quando Paulo vai explicar estes mistérios da igreja, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, ele disse: nós somos o edifício de Deus, nós somos a lavoura de Deus. Amém. Ora, se você já construiu, Ricardo é construtor, eu tenho irmãos aqui, irmão Expedito é construtor, outros irmãos que constroem aqui, você vai fazer uma construção. Na construção você tem carrinho de mão dentro, você tem estacas de pau, hoje não se usa mais nem de pau, hoje é de ferro. Você bota as estroncas ali para poder segurar, dar sustentação à laje. Vai bater uma laje e está cheio de pedaços de estronca segurando a laje ali, de ferro segurando a laje, até que você concreta a laje, bota tudo ali. Aquilo ali tem uma serventia para o momento. Aquele é o momento em que a obra está numa construção. O Manel dos Santos sabe muito mais do que isso. Aquelas estroncas servem para sustentar aquilo, mas quando você vai para o acabamento, você não quer carrinho de mão lá dentro da sua casa mais. Você não quer estroncas mais dentro da sua construção. Você vai arrancar as estroncas, vai tirar tudo aquilo, a laje agora se sustenta por si só. E aquilo que foi útil no momento já não serve mais. E você entende que muitas pessoas vêm para o Evangelho e eles servem. A presença deles serve, o dízimo deles serve, a oração deles serve, sabe? A oferta deles serve, sabe? O cuidado deles serve. Mas quando você vai para o acabamento, ele não serve mais. Você quer pegar comigo? Pegue o Judas. O Judas serviu para um propósito. Ele expulsou demônios. Ele andou com Jesus 3 anos e 6 meses. Mas quando era para receber o Espírito Santo, ele não serviu. Ele foi tirado. Tira esse troço daí. Ele serviu até para pagar as contas de Jesus e as dele também, porque ele roubava. Pegava o dinheiro que era para pagar as contas de Jesus e botava no bolso dele também. Ladrão. Serviu, mas não presta. É uma estronca que está ali, é um edifício. Nós estamos caminhando para a conclusão da obra do Evangelho aqui na terra. E você vai entender que há certas pessoas que vêm com este propósito. Então há pessoas que na verdade vêm e eles não fazem nada. E a gente está dizendo, a igreja vai escrever um outro livro de Atos.
Ninguém fique ofendido comigo, não. Mas o que você está fazendo para Jesus? Ou você acha que a sua atitude, atitudes, não é sua loja não, viu, Almir? Almir tem uma loja de óculos que chama Atitudes. Atitudes. Suas atitudes estão escrevendo. As atitudes do mundo estão escrevendo. As atitudes da denominação, das igrejas estão escrevendo. A minha atitude, a sua atitude, está escrevendo um novo livro de Atos. O que é que estamos escrevendo? Somos inúteis, não fazemos nada como Matias nunca fez nada. Somos apenas um tapa-buraco para sustentar esta obra, para Deus chamar o seu eleito. E depois vamos ser descartados e jogados fora. Nascemos para escrever esta parte do Evangelho, ou somos de fato escolhidos por Deus para fazermos alguma coisa pelo Senhor aqui na terra? Porque há aqueles que vêm, é uma coisa triste, mas é assim. Há aqueles que vêm, e você vai ver isso no livro de Atos, para criticar, para prender, para apedrejar, para perseguir, para trair. Mas há aqueles que vieram escrever uma outra parte. Isto é escrever novamente. Então você sabe que começa o capítulo 1 assim, dizendo, olha, a escritura vai sendo colocada em ordem. Pedro falou, oi, eu quero falar. A gente fala em fazer alguma coisa para o Senhor. E quando a gente fala em fazer alguma coisa para o Senhor, a gente tem duas coisas que vêm à mente. Primeiro, você pode fazer alguma coisa para Deus fora da vontade de Deus. Fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Quando é que eu faço uma obra para Deus fora da vontade de Deus? Quando eu não faço segundo as Escrituras. Vou dar um exemplo simples e fácil. Quantas mulheres deixam o marido sem comida, os filhos no meio da rua, a roupa para lavar, a casa numa bagunça, passa a mão num monte de folhetos, bota a Bíblia debaixo do braço e diz, eu vou pregar o Evangelho. Ela está fazendo, eu vou fazer alguma coisa para Jesus. Quando a Escritura diz que se ela quiser fazer para Jesus alguma coisa, que ela vai cuidar do marido dela. Que ela vai cuidar dos filhos dela. Que ela vai cuidar da casa dela. Esta é a Escritura que está relacionada ao fato. Como é que eu posso servir a Deus? Sirva seu marido. Como é que você é? Desculpa, irmãs, é dia das mães hoje, vou dar um presente para vocês. Adianta você estar com o cabelo comprido, com o vestido comprido, carregando Bíblia, vindo para a igreja, se você na hora de pegar a panela, botar no fogo lá na sua casa, vai fazer essa angu aqui para aquele desgraçado. Você não fez nada para Deus. Como é que seria se você estivesse fazendo um almoço para Jesus? Vamos! A gente precisa de olhar isso. Isto é fazer alguma coisa para o Senhor. Como é que você faria um almoço para Jesus? É como você faz do seu marido e dos seus filhos? Se não é, meu irmão e minha irmãzinha, está errado o negócio. O negócio está errado. Eu recebi um WhatsApp aí, e eu até brinquei essa semana, falei, mas parece com o meu Goiás. É uma musicazinha caipira, simples. Goiás é terra de sertanejos, mas assim,
convidei Jesus para jantar lá em casa. Eu dei um pé de serra daqueles assim, eu disse, ô Goiás, velho. É uma musicazinha daquela. E depois agora eu preparei um frango. Eu dei um frango, o que ele tinha para fazer, ele fez. Ele assou um frango, botou na mesa. Estava esperando Jesus para o jantar. Era uma alusão a um jantar de Jesus. Diz que daqui um pouquinho bateu na porta dele, era um mendigo. Ele olhou para um lado, o mendigo com fome pedindo, ele foi lá e disse, esse frango eu assei para Jesus, mas vou pegar a coxa do frango. Tirou com muito jeitinho, foi lá e deu para o mendigo falou, oh, que Deus te abençoe, não falta nada na sua mesa. Foi embora. Quando passou um pouquinho, bateu na porta um menino, sujo, maltrapilho, estou morrendo de fome. Ele foi lá, deu atenção para o menino, falou, e agora, o que eu faço? A única coisa que eu tenho é esse frango, é o jeito de arrancar a outra coxa. Puxou a outra coxa e deu para o menino. Fechou a porta, passou um pouco, bateu na porta, era Jesus. Oh, Jesus, olha, tudo que eu tenho foi esse frango, mas aconteceu um fato aqui, sabe? E Jesus falou, você sabe que eu não estou sem fome, eu não quero nem jantar hoje. Mas eu assei esse frango para o senhor. Ele disse, pois é, mas você já me deu as duas coxas dele. Eu bati na sua porta na forma de um mendigo, você me deu, bati na forma de um menino maltrapilho, você me deu, eu já estou satisfeito, já comi as duas coxas. Não precisa nem mexer no resto. Você sabe o que é fazer para Jesus? Eu quero falar com você segundo as Escrituras. Não é segundo o machismo, não é segundo o feminismo, não é segundo a mudança da sociedade. Eu quero falar conforme as Escrituras. Que a mulher reverencia o marido como ao Senhor. Se não é assim que você trata o seu, você está errado segundo as Escrituras. E você não está fazendo nada em carregar sua Bíblia e vir alisar o banco da igreja. E me desculpe, parece que nós viramos apenas tapa-buraco, porque não podemos fazer as coisas que nos foi pedida para fazer. Isto é com seus filhos. E vocês, marmanjos, pensaram que ficar de fora? Vamos agora acertar nossas contas? Como é que você anda tratando sua mulher? Hein? Uma gravata, uma roupa, não sei o quê, a Bíblia debaixo do braço, um perfume, vou para a igreja. Ei, aí lá dentro da sua casa, como é que você trata ela? Como é que você trata seus filhos? E o seu comportamento em casa, em família? Nós estamos escrevendo um novo livro de Atos, as nossas atitudes é que vão mostrar se nós somos, se estamos fazendo alguma coisa para Jesus ou se somos inúteis. Que o nosso nome aparece apenas uma vez e depois desaparece. Não faz nada, não há um registro de nada do que você fez. Segundo as Escrituras, vós, maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esta é a Escritura. Agora você nunca viu Jesus, tratando mal a mulher. Veja como é que você tem tratado a sua. Mas aí vem para os filhos, vem para os pais. Daqui um pouquinho, nós estamos no livro de Atos, vem para os diáconos. Daqui um pouquinho você vai ver que vem para os pastores, que precisam de entender uma coisa, sabe? É assim, há tanta confusão a respeito de ministérios dentro da Bíblia, mas aqui a Bíblia é clara em definir o papel dos pastores, que deveriam conhecer o que vão falar para as pessoas. O trabalho de um pastor é esse aqui,
Paulo lá na frente veio e colocou isso em ordem. A Escritura é assim, ó, que ninguém esteja embaraçado com negócios desta vida. Que eles conheçam que porque o tempo deles é dedicado. É a isso, diz assim, ó, para que eles possam, ó, ter tempo da oração e do ensinamento da palavra. Eu venho aqui para falar para você uma coisa que eu conheço minuciosamente. Eu não estou arriscando aqui, dizer para vocês, irmão, levanta a mão, está tudo bem, você vem aqui, trouxe seu dízimo, oh, que bênção, que maravilha. Não, eu quero falar para vocês de uma coisa séria. Existe um céu, existe um arrebatamento, existem aqueles que são escolhidos, e existem os tapa-buraco também. Se você quiser ser um deles, a porta está aí. Pode vir para tapar buraco, mas isso não vai te fazer bem nenhum. Aí a gente passa. Então é colocado Matias lá. Eu já dei 2 exemplos aqui. Não adianta tentar fazer nada para Deus se a sua vida não está alinhada com a palavra. Nem pregar, nem cantar, nem ser diácono, nem alisar banco de igreja. Isso não vale nada. Nós precisamos enquadrar as nossas vidas com a palavra de Deus, ou perdemos o nosso tempo. Muita gente pode até não gostar de mim, porque se você for aí na cidade, você vai ouvir muitos sermões dizendo, Jesus te ama, Jesus tem uma bênção, Jesus tem uma proposta, tem um negócio grande da sua vida. O negócio é esse aqui. Eu gostaria que todos vocês fizessem alguma coisa para Deus. É simples. Eu vi isso, irmão Francisco. Eu fui em Minas agora, irmão Gilberto. Eu voltei de Minas. Falei isso aqui essa semana. Uma irmã disse, eu era de uma igreja, citou o nome da igreja lá. Disse, olha, tinham duas famílias da mensagem que moravam vizinho à minha casa. Eu nunca vi uma convivência tão harmoniosa entre aqueles irmãos. Mas não é assim que a Escritura diz que irmãos devem viver? Ou irmão não pode trabalhar com irmão não pode viver perto de irmão não pode ter amizade com irmão, porque vira lambança, daqui um pouquinho estão arranhados, daqui um pouquinho tem gente batendo com a língua nos dentes. É isto aí, é evangelho? Mas haviam 2 famílias da mensagem que moravam perto uma da outra. Disse a convivência daqueles irmãos era uma coisa tão bonita que aquela irmã da outra igreja ficou observando. Mas como é que aquelas famílias vivem tão bem? Se encontra tanto respeito, que começa assim, sabe? Eu gosto da Bíblia. Eu amo todos vocês. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó, a flor de longe cheira mais. Quando você vê irmão muito lambancento com outro, olha as Escrituras que diz assim, retira o teu pé da casa do teu próximo para que ele não te enfade de ti. A Escritura já está estampada. Olha, cuida de fazer as coisas de maneira ordenada. É muito bom você receber um irmão em casa, mas todo dia você está nem esperando. Mas eu conheci isso de perto, gente. Tinha um pastor que morava em Campina Grande, eu morava em Campina Grande também, sem que a gente se tivesse convidado e nem tivesse esperando. Lá vem o pastor com aquela, como diz a linguagem da minha mãe, com a mundiça. Eu vou usar a linguagem da minha mãe aqui, é dia das mães, né? A minha mãe era assim, quando ela saía na casa do vizinho, que eu e meu irmão ia atrás, ela olhava e disse, já vem a família do Chico Rasgado lá. Já vem a mundiça ali atrás de mim. Sabe? Mas você não está esperando, não convidou, não sabe se tem, porque tem dia que você tem na sua casa, é assim ou não é? Essa semana lá em casa mesmo teve um arranha-arranha. Assim, um arranhadinho, bem engraçado. Mas você não está esperando. Aí chegava o pastor com a mulher e mais 3 filhos com o carro, encostava o carro e disse, como é que é? Emborquei as panelas lá e vim comer aqui hoje. Quem foi que te convidou? Quem é que disse que estava esperando? Quem é que disse que tinha carne? Quem é que disse que tinha comida em casa?
Eu recebi 2 irmãos lá em casa essa semana de surpresa. 2 bons de garfo, Carlinhos e Sandro. Quando eu olhei para a panela, só tinha um pouquinho de feijão. Eu olhei para a mulher e falei, você não cozinhou feijão, não? Ela falou, isso vai dar. Eu disse, dá não. E os 2 visitas estavam ali fora. Não vai dar. Eu disse, não dá. Dá, não dá. Eu disse, eu vou ali no supermercado, compro uma latinha de feijoada, a gente bota aí, mistura aí, aumenta. Ela disse, não vai precisar não. E fechou a cara, vai dar. Aí chegou a Cris e falou assim, mãe, só esse feijãozinho? E ficou aquele climazinho, sabe? Eu tenho uma coisa assim, meu Deus do céu, fico, sabe, assim, uma coisa dentro de mim, porque quem conhece aqui, Irmã Maria Firmino conhece, sabe que na casa da minha mãe faz uma coisa que eu não aceito. Joga comida fora todo dia. E nem come comida requentada, não come feijão não sei o quê, feijão está amanhecido, e aquele panelão de arroz, de feijão, de não sei o quê, tudo joga no lixo. Isso é pecado. Tem gente passando fome. Eu, minha mãe! Mas eu falo para ela. Mas fui criado assim, sabe? Vendo muita comida na mesa. Quando eu vejo um pouquinho de coisa, me dá um troço ruim por dentro. Aí eu disse, não vai dar, vou passar vergonha aqui hoje, quer ver? Pois vocês não há de ver que comer e sobrou feijão. Mas sobrou, sabe por quê? Porque todo mundo viu que estava pouquinho, só botava 2 caroços. E a mulher ficou como vencedora. Porque eu passei lá, só peguei um pouquinho, para dar exemplo. Daqui um pouquinho eu vi o Carlinhos, parou de comer. Eu disse, pode comer, Carlinhos. Ai, não é? Mas deixa eu voltar no meu assunto aqui. Tem gente que é assim, tem hora que você chega na sua casa, você pensa que tem, não tem. Eu vou chegar na sua casa sem ser convidado, sem ser chamado, só porque eu sou irmão e nós somos irmão e todo mundo é irmão, e daqui um pouquinho tem irmão entrando na vida de outro irmão e dando palpite no irmão e falando da vida do irmão. Isso é irmão? Não é. Quando é todo mundo de casa, não é? Se a Rebeca vai chegar lá em casa, né, Helder? Não tem problema. A gente nós vamos comer farinha aqui hoje, vamos arranjar aqui, porque é da casa. Porque é filho, e filho é assim. Mas chega uma pessoa, você precisa de entender isto. Então não é porque é irmão, não é porque, sabe, é parente que você, eu vou lá e vou fazer. Espera aí, rapaz, olha, deixa você ser chamado primeiro. E quando a gente é chamado, passa por aperto. Que eu estou batendo aqui, que não coma macarrão, não coma pão, não coma, não sei o que. O irmão Francisco me chama para ir comer na casa dele. A irmã Maria José, chego lá na casa do irmão Francisco, vou contar, viu? Botaram 2 lasanhas na mesa. E eu olhei para o lado, era lasanha, mais lasanha acompanhada de lasanha. Não tinha nem uma folha de tomate e alface, nada, era lasanha. Eu vou dizer que eu ia passar vergonha dos irmãos e dizer assim, não como não. E eu vou contar para vocês, quem fez aqui também o serviço, foi a irmã Maria Couro. Com o irmão Expedito, eles levaram. E a irmã Zezé acabou de assinar o bolo embaixo, a torta. Deu certinho. Mas eu fui lá, tinha sido convidado, eu fui lá e comi a lasanha. Não é porque dizer, não, eu não como. Eu não como na minha casa, eu não como todo dia, eu não como com frequência. Eu não vou fazer um hábito, mas você chega na casa de um irmão vai dizer, mas isso é coisa feia, que a gente precisa acabar com isso. Tem gente que chega na sua casa, não gosto disso. Você não gosta da sua casa, botou na casa dos outros, você tem que comer. Você não está na sua casa. É de feia, coisa feia, que chega na casa dos outros, você fica dizendo, não como isso, não como aquilo, não como. Aí vai lá para a sua casa. É assim ou não é? Nós somos uma família, a gente precisa aprender isso. Você está na casa. Sabe como é que a Bíblia diz? Comei de tudo que se põe na mesa. Essa é a escritura.
sem perguntar o quê. Pronto, acabou. Quer saber quem é que vai cumprir isso? Aí fica um negócio assim. E aí, minha Maria José conta que o Jean era bom para fazer vergonha nela. Em casa, não gostava de suco de não sei o quê, e chegou na casa do irmão, a irmã falou assim, quer suco de não sei se era acerola? Não, isso aí ele não gosta não. Gosto sim, mãe. Não gosta na casa dele. Eu também não como essas coisas lá em casa. Viu? Mas se você me chamar na sua casa, pode saber que eu como. Eu não vou botar meu dinheiro nisso. Amém? Deixa eu voltar para o meu assunto aqui. Olha, aí, todos nós queremos uma vida cheia do Espírito Santo. Mas precisamos alinhar a nossa vida com a palavra. O Espírito Santo não virá para uma vida que não estiver alinhada com a palavra. Você quer Bíblia para isso? Eu vou te dar. Atos, capítulo 4, 5:32. O Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Agora você pode até me dizer que tem o Espírito Santo passando por cima da Bíblia. E eu vou dizer para você, você foi enrolado pelo diabo. Um espírito que parece muito para te enganar. Não tem nada, você pode pegar a Bíblia assim, ó, e virar de um lado para o outro. Ou você esteja disposto a obedecer. E vou mais um pouquinho aqui para finalizar este versículo aqui, esta parte. E se há alguma coisa que você olha na Bíblia que a sua vida não está correta, não me venha com desculpas amarelas. Seja verdadeiro, seja honesto para dizer, ó, eu creio que isto aqui é verdade. Tem alguém que crê que esta palavra aqui é verdade? Eu creio que isto é verdade. Isto aqui não está em ordem na minha vida, mas eu estou lutando para poder arrumar. Não oficialize erros na sua vida. Não, eu não dou conta, eu não posso. Eu já tentei e não sei mais o quê. Diga, não, eu estou lutando para passar por cima disso. E Deus vai me ajudar, Deus vai me dar graça para passar por cima disso. Mas quando você vê qualquer coisa desalinhada com a palavra, e pessoas sustentando aquilo, e pessoas querem que a gente acredite que estão cheias do Espírito Santo, quando a vida está completamente fora da palavra. Se você vê que para o Espírito Santo vir, precisou de botar, ainda que seja um tapa-buraco, para Paulo entrar lá na frente e tomar o lugar. E eu não quero dizer. É muito ruim falar isso, mas é assim, viu, Marcos? Tem muita gente que vem para ajudar, daqui um pouco você vê que ele vai embora, e o verdadeiro eleito vem, toma lugar dele, e vai no arrebatamento, e ele ficou de fora. Isso é assim na Bíblia. Muitos saíram do Egito. Chegaram? O problema não é começar, o problema é terminar. O problema é como é que nós vamos terminar. Muitos saíram. Ó, quem entrou ainda estava aqui, ó, nos lombos dos pais. Lá no deserto eles nasceram, 40 anos. Lá eles nasceram, lá eles cresceram, foram eles que entraram. Aqueles que saíram era a casca que levava o grão. E muitos são chamados apenas para isso, para proteger o grão. E não passam de casca. E Jesus disse que a casca é lançada no fogo, mas o grão levado para o celeiro. É muito ruim, mas é verdade. Portanto, o grito desta manhã é, olha, alinhemos a nossa vida com a palavra. Capítulo 2 do livro de Atos. Eu tenho 5 minutos para terminar. O que eu vou fazer? A gente vai continuando. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eu só quero dizer para você que chegará o dia que todas as Escrituras terão se cumprido. Haverá uma manhã que seu corpo terá sido transformado.
Haverá um amanhã que as lágrimas não existirão mais, que a morte não terá domínio mais, que você não terá tristeza, não terá dores. Há um amanhã que este mundo vai ficar para trás. Amém? Veja, há um momento em que a Escritura tem que se cumprir. Nós estamos esperando um grande e poderoso batismo do Espírito Santo, mas o irmão Branham disse, a mecânica precisa estar em ordem. Não adianta você querer fazer um carro funcionar, mas ele não tem, hoje não sei nem como é que chama mais, antigamente era distribuidor, carburador, platinado, vela, hoje eu nem sei mais, a ignição eletrônica, é tanta coisa lá que eu não sei nem o nome. Sei funcionar e andar. Mas como é que você quer que um carro funcione faltando, por exemplo, os cabos de vela? Não, mas esse carro é bonito, olha a carlota dele, olha o painel, olha o design do carro, tal, uma beleza. Mas quando você põe na partida, uai, tem bateria, mas não funciona. Por que a Escritura não funciona na vida das pessoas? Porque está faltando alguma coisa na mecânica. É por isso que muitas coisas não acontecem na vida das pessoas, porque elas querem que aconteça faltando uma parte. Ora, se não tem cabo de vela, pode ter bateria, pode ter ignição, pode ter o que for, pode a pintura estar bonita, a roda, o carro está polido, o tanque está cheio de gasolina, mas quando está na partida está faltando aquele que leva a corrente lá para poder fazer explodir. Então, se você não tem a Escritura alinhada na sua vida, preste atenção, Deus não entrará em cena. É por isso que oração não são respondidas, é por isso que enfermos não são curados, é por isso que a sua vida às vezes vive enrolada, porque você quer desenrolar, mas a Escritura está errada, você está quebrado, como é que vai funcionar? Está falando demais, está fazendo errado, está agindo errado dentro de casa. Você quer ver uma coisa? Para um pouquinho para você ver. A maior parte das pessoas que trabalham não tem consciência da Bíblia. Sabe o que diz a Bíblia? Que um homem que trabalha não deveria trabalhar, nenhum empregado seu, irmão Zé Genuíno, devia trabalhar para o Senhor pensando que está trabalhando para o Senhor. A Bíblia diz que você deve trabalhar como se estivesse fazendo para Deus e não para homens. Mas o camarada começa a trabalhar para você, a primeira semana vai bem, quando recebe pagamento, diz, aquele desgraçado daquele patrão meu, está comendo meu suor. Eu não estou ganhando nada, só ele que é rico. É assim que a Bíblia ensinou? A Bíblia ensinou você a trabalhar para Deus. Trabalhe para Deus, mas o meu patrão está me pagando pouco. E você acha que Deus não vai te dar uma recompensa eterna por todos os seus esforços e porque você foi fiel à palavra dele aqui, não? A nossa vida não são 50 ou 100 anos aqui, não. Nós temos vida eterna. Mas os revoltados, e eu vou dizer para você, ó, esses revoltadozinhos do PT não é do partido tá aí, não, é o PT, é um espírito que pegou esses empregados, que vivem de sindicatos, de briguinhas e de insatisfação, e não tem nada que vai satisfazer este mundo. Eu não sou político não, viu? Estou falando que é o mesmo espírito que move esse partido, move a vida do povo. Trabalho, seu trabalho não é para homem, seu trabalho é para Deus. A Bíblia diz assim, que você faça como for para agradar ao Senhor. Se um homem está sendo injusto com você, Deus não será injusto com você de maneira nenhuma. Aí nós queremos ser uma vida cheia do Espírito Santo, fora das Escrituras. Eu entro no capítulo 2 ou deixo para depois? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, escuta, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esta é uma das traduções da Bíblia, mas a tradução original, estavam todos unânimes, estavam todos em um só acordo. Agora eu volto aqui para dizer, se nós estamos escrevendo, por favor,
Se nós estamos escrevendo um novo livro de Atos, nós não podemos estar apenas aqui reunidos. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Todos nós assistimos essa semana que o Congresso Nacional, os senadores estavam lá dentro de uma sala. Quando eles estavam todos no mesmo lugar, dentro de uma sala, estavam eles em um só acordo? Não adianta estar num só lugar. Você pode estar aqui e você pode estar contra o que eu estou falando. E você pode estar em outro espírito, e você pode ter um outro pensamento. E quando você está aqui e tem um comportamento desse, você precisa parar para entender. Isto não é o que a Escritura diz. A Escritura diz, quando nós estamos juntos, num só coração, se todos nós estamos puxando aqui numa mesma direção, se todos nós cremos na Bíblia como ela é, se todos nós queremos aqui ser salvos, se todos nós estamos interessados em ver o melhor para os nossos irmãos, se todos nós temos o mesmo coração, a Bíblia diz: e tudo quanto ligardes aqui será ligado no céu também. Mas por que não acontecem as coisas? Porque enquanto eu estou pregando aqui, tem gente olhando o relógio. E o pastor já está demorando demais. Ele está no mesmo espírito que eu estou, né? Aí eu estou pregando aqui e digo assim, ó, vamos orar pelo irmão fulano de tal. Vamos ficar em pé, vamos fechar os olhos. Aí puxa o cabelo. Aí começa a mexer nas unhas. Hein? Estamos todos no mesmo espírito? Estamos todos juntos? Ou tapa-buraco? Por que você não faz alguma coisa para Jesus? Por que não deixa de ser tapa-buraco? Por que nós não colocamos a mão junto no arado? Por que a gente não coloca o coração? Eu vou ler para vocês verem que aqui eu não estou apenas tentando dar uma... Você pula aí a página, capítulo 3 aí de Atos. Eu vou voltar domingo ou na quinta-feira, se Deus me permitir, para continuar esse assunto aqui, mas dá uma olhada aqui, ó. É assim, e fica assim, e vocês precisam de aprender isso, até os diáconos também, sabe? Não tem ninguém que tenha autoridade de estar aqui com outro pensamento aqui não, e conversando lá fora, e com coisa. Não, nós estamos aqui num culto, nós estamos aqui, olha, seu mau comportamento aqui impede Deus operar. Eu provo para você, para a Escritura, Jesus disse, a palavra diz que Jesus não podia curar em Nazaré porque o povo não cria nele. Era um pensamento dividido com ele. Deus não pode ajudar porque tem gente aqui puxando, eu puxando para um lado, ele puxando para o outro. Me desculpe, o dia que você tiver em problema, você vai querer que a igreja toda ore por você. Mas você tem um comportamento feio. Olha o verso 32 do capítulo 4. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Era 4:32. O coração e a alma da multidão dos que criam. Se vamos escrever um livro de Atos e queremos que seja escrito o que é correto, uma igreja poderosa em que Satanás estará debaixo dos nossos pés, precisamos colocar o nosso coração em unidade, alinharmos o nosso espírito com a palavra. Eu estou acostumado a estar aqui na plataforma, chamo o povo para orar, daqui um pouquinho começa a orar, daqui um pouquinho aquilo me vem lá da audiência. Você está pensando que não é telepatia, não é complexo, mas vem de lá, você sente uma onda vindo lá da audiência, sabe? Da indiferença de pessoas. O pastor já orou outra vez, não aconteceu. Sabe o que é isso? Isso é demônio.
Isso chama-se incredulidade, isso é capeta. Ó, estavam todos unânimes no mesmo lugar. Aí o profeta William Branham vem e diz assim: e se todos nós estivermos aqui no mesmo espírito, não sairá um doente daqui nesta manhã. Não haveria uma necessidade que não fosse suprida. O problema não é com Deus. O problema é que Deus não opera porque não estamos alinhados segundo as Escrituras. Ponha o seu coração junto para você ver. Alinhe o seu coração com a palavra. Se junte numa mesma fé. Forme um bloco só aqui. E o que diabo que vier no seu caminho, nós vamos passar por cima deles aqui. A palavra, o sentimento da palavra é este. Mas você vai falar sobre um assunto, eu vou dar um exemplo. Vai falar sobre um assunto de, sei lá, Dia das Mães, aí diz assim: eu não sou mãe. Você vai falar sobre casamento, diz: eu já casei. Você vai falar sobre com os jovens, os pessoas dizem: não tem interesse, não põe o coração junto. Seja lá o que for falar aqui, você está junto? Ou nós estamos todos no mesmo lugar e estamos todos divididos aqui? Nada funciona. E vou dizer para você, o diabo sabe tanto disto que a própria Bíblia diz. Jesus disse: se Satanás expulsasse Satanás, o seu reino estava dividido. O diabo não divide os seus, mas ele está aqui para dividir você. Porque ele sabe que você é dividido, você está fora da palavra de Deus. E Deus não age. Este é o problema com os lares. Que uma mulher e um marido não podem estar em comum acordo. E quando há divergência entre marido e mulher, pode notar que os filhos vão seguir a divergência. Aquele demônio está lá dentro. Mas deixa o marido e a mulher se respeitarem para você ver. Os filhos são criados numa outra atmosfera de respeito. Daqui um pouquinho os próprios filhos começam a respeitar um irmão, respeitar o outro. Mas olha para você ver se o marido e a mulher estiverem em divergência, se aquela família será uma família unida. As pessoas atraem demônios para dentro de casa e depois, eu quero que Deus opere. Então acerte a sua vida primeiro. Eu vou deixar o assunto para quinta-feira, eu vou chamar vocês para ficarem em pé. São 11h40. Tem uma literatura nova do profeta para ser distribuída aí. Que casa me edificareis, está à disposição dos irmãos. É uma forma americana que o irmão Branham usou para fazer casamentos. E as coisas a gente tem que entender que tem coisas que funcionam bem lá, não funciona aqui. Eu vou fazer uma cerimônia fúnebre aqui, no padrão da África. Eu saí daqui, passei 11 dias para poder pregar no funeral da esposa do pastor Rosco. Já tinham morrido, os filhos já tinham chorado, os netos já tinham chorado, os amigos tinham chorado, a igreja tinha chorado. Já fazia 11 dias. Quando eu fui fazer o sepultamento, o povo estava dançando. Pronto, agora se sepultar são coisas que cada nação tem seu costume. Fui num funeral americano, Marcos, lá na igreja do irmão Green, era tanto script, passou quase uma semana para sepultar o irmão, porque tinha hora marcada para tudo.
os amigos, para o pessoal do exército vir visitar, pelo jogo, o time de futebol que ele jogou lá na adolescência vir visitar, por não sei quem. E o irmão passou a semana toda para sepultar o irmão. Eu vou fazer um negócio daqui. O cunhado do irmão Francisco chegou lá no velório meio-dia, quando foi 5 da tarde, já tinha sepultado aqui. Esse é o Brasil. É a maneira nossa. Né? Coisas daqui da... Cada nação tem seu costume. Não é? Mas assim, há uma coisa que eu gostaria. Que os filhos amassem suas mães. Há uma coisa que eu gostaria, que os pais respeitassem seus filhos. Há uma coisa que eu peço de púlpito aqui nesta manhã, que os irmãos aprendam a respeitar seus irmãos. Que o marido ame sua mulher, que uma mulher faça as coisas para o marido como se faz para Deus. Viu? Que os empregados trabalhem não pensando em homens, nem nessa mixaria que você recebe. Pensa que Deus tem uma recompensa eterna para você. Não se mova pelo espírito desta sociedade. E que os irmãos venham aqui a esta casa, no propósito de fazer alguma coisa para o Senhor. Mas o que eu vou fazer para o Senhor? Se você está aqui para fazer alguma coisa para o Senhor, Deus colocará para você fazer. Mas o que eu vou fazer para o Senhor? Uma mulher entrou na fila com uma criança. Ela vinha receber a oração do irmão Brana. E o menino chorava e tinha uma irmã sentada. E a irmã disse, coitadinha daquela irmã, aquele menino, ela está sofrendo muito aquela mãe com aquela criança. E o Espírito Santo falou para ela, pegue aquela criança e faça uma oração por ela. A irmã falou, eu? O irmão Brana vai orar por ela. Mas ela estava ali, no Espírito do Senhor, para fazer alguma coisa para o Senhor. Eu não vou fazer não, o irmão Brana vai orar. E a mulher, o menino dando um trabalho absurdo, e a irmã sentada ali. Daqui um pouco, o Espírito falou, ore pela criança daquela irmã. Ela disse, Deus, o irmão Brana vai orar por ela. E aquilo foi falando tão forte no coração da irmã, que ela virou para a senhora que estava com a criança chorando e disse assim, a senhora não quer sentar aqui no meu lugar? O Espírito não falou para ela, dá o lugar para ela sentar, disse, ore pela criança. E a irmã foi ficando e falou, você quer sentar? A mulher falou, não quero não. E foi ficando, mexendo dentro dela. Daqui um pouquinho ela falou assim, irmã, a senhora não se incomodaria se eu fizesse uma pequena oração pelo seu filho? Ela disse, não, claro, querida. Ela foi lá e simplesmente fez uma oraçãozinha e se sentiu aliviada. E disse, fica aqui no meu lugar. E subiu e assentou lá na galeria. E o culto desenrolou, e aquela irmã entrou na fila com a criança e chegou diante do irmão Brana. E o irmão Brana olhou por ela e disse, sua criança não tem nada. Aquela mulher que está lá em cima na galeria, o Espírito Santo falou para ela orar pela sua criança, ela já foi curada. Veja, isto é vir para a igreja com o coração pronto para fazer qualquer coisa que Deus te mandar fazer. Vocês estão entendendo? Agora você tem a oportunidade de fazer alguma coisa pelo Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Eu pedi para fechar os olhos. Agora eu quero pedir para você abrir sua boca e dizer, Deus abençoe todas as mães. Vê se a sua boca pode ser aberta para dizer, que o Senhor abençoe os lares. Que os lares sejam equilibrados. Que as famílias sejam unidas.
Diga com a sua boca que o Senhor abençoe esta igreja. Que o Senhor abençoe a sua igreja na terra. Pai, eu queria pedir por cada uma destas pessoas. E o meu coração está aqui ligado ao coração de todos, sem exceção, da criança ao mais idoso aqui. Eu peço que eles sejam bem-sucedidos em tudo, e a saúde deles sejam organizadas. Eu não me incomodo se o organismo já seja velho. O Senhor é o autor da vida. E eu creio no poder sobrenatural do teu Espírito. Creio que o Senhor pode fazer o organismo velho reagir aos estímulos da vida nesta hora. E reproduzirem células novas. E combaterem doenças, ainda que sejam apelidadas de crônicas. O Senhor pode fazer tudo novo aqui nesta manhã. Portanto, peço que todos, sem exceção, tenham do Senhor a saúde que precisam. Saúde para criar os filhos, saúde para o trabalho, saúde para viver aqui, para dizer: é bom viver, louvado seja o teu nome, Senhor. Quero te pedir que o diabo, autor de problemas, de intrigas, de inimizades, de divisões, seja afastado de dentro de famílias. Eu sei e também tu sabes. E quando o diabo entra numa casa, se o marido disser qualquer coisa, aquilo é ouvido de um tom diferente. Ou qualquer coisa que é dito pela mulher, ou pelo pai, ou pela mãe, aquilo sempre chega de uma tonalidade diferente. Senhor, quebra este poder de Satanás aqui nesta manhã. Que haja paz na porta do teu povo. Que pais e se entendam. Que pais e filhos se compreendam, se amem, se respeitem. Em nome de Jesus eu estou pedindo. Mas queria pedir também, como o Senhor foi bom para mim durante toda a minha vida. E não me deixou faltar o pão. E o Senhor é o provedor. Provedor da vida, provedor da paz, provedor de recursos financeiros, provedor da salvação. O Senhor é o provedor da proteção, da guarda, do consolo, do amor, da graça. Que o Senhor, o grande provedor, possa prover a cada um a necessidade que eles precisam, sejam supridas nesta manhã, Senhor. O que o povo necessita seja dado. Equilíbrio, paz, o pão nosso de cada dia. Queria te pedir também, antes de ir embora para casa, não gostaria de ser o tapa-buraco desta igreja, mas gostaria de ser usado pelo Senhor. Usado para escrever uma nova fase do livro de Atos. Amém? Em todos os aspectos. Ter uma vida cheia do teu Espírito, alinhada com a tua palavra. Ser uma bênção para os meus irmãos. E que este seja o sentimento desta igreja nesta manhã, Senhor. Eu peço esta bênção no nome de Jesus. No nome de Jesus. Dê-nos um dia abençoado. Guarda-nos debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que te dê a paz. Deus te abençoe. Até terça-feira no culto de oração.
Amém? Deus te guarde. Deus te abençoe. Aperte a mão do seu irmão e diga: o Senhor te abençoe. Estou vendo vários filhos que vieram acompanhar seus pais aqui. O Senhor vos recompense por isso. Suas mães, aliás, né? Irmão Eliseu, cadê irmão Eliseu? Está aí, mais um ano de vida, Deus te abençoe. Irmã Rosa Mendes agradece pela visita dos 4 filhos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Todos vocês ao redor da nação. Deus abençoe a todos. Fora da nação também, lá em Portugal, lá no Reino Unido. Deus abençoe a todos. E a mim também, né? Aleluia. Até às 6 horas da tarde estaremos juntos para adorar o Senhor. Dê um fá. Aleluia. Há um doce Espírito aqui, que é o Espírito de Deus. Já podemos. Sem som, piano. A presença de Jesus, o Salvador, doce presença, presença santa, venha sobre nós, enchendo-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor.